Deus não te esqueceu no deserto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 21, de 15 a 19. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Aqui é a história de Agar, não é? Ela era uma escrava de Sara, mulher de Abraão. Deus havia feito uma linda promessa a Abraão, disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas Sara já era muito idosa e ela não acreditava mais que isso pudesse acontecer por vias naturais, porque ela não acreditava mais que ela pudesse gerar. Então ela disse, bom, como a promessa está demorando, então o Agar, vai lá, se deita de noite com o meu marido, vai lá, escondidinha lá, e você vai conceber e vai dar à luz no meu lugar e vai fazer com que a promessa se cumpra. Sara quis dar um jeitinho, mas o jeitinho de Sara gerou muitos problemas na família. Porque a Agar, ela teve o menino começou a crescer e depois a promessa se cumpriu na vida de Sara. Ela também teve um menino, Isaac, e ali ela começou a perceber que tinha problema entre eles e Sara, ela não gostou e ela falou pro Abraão, olha Abraão, bota essa mulher embora, bota ela para fora, despede ela e o menino. E Abraão ficou muito triste, não queria fazer isso, mas Deus falou com Abraão, Abraão, não se preocupe, pode despedir Sara com o menino, porque a minha promessa se estende também sobre a vida desse menino. Esse menino também faz parte da promessa. Eu vou fazer de você uma grande nação. O que Deus queria dizer é que ele ia ser pai de uma grande nação através de Isaac e de Ismael. Então Deus falou para Abraão, Abraão, não se preocupe, pode fazer isso. E Abraão, com muito sentido, ele fez, colocou lá um alimento, preparou um odre com água, ali um pouco de água para eles beberem no deserto e despediu então Agar e seu menino. E aqui nessa passagem vem dizer quando acaba a água. Deserto é um lugar terrível, se a pessoa não tiver com bastante água, ela vai se desidratando até poder falecer. E o que aconteceu? Ela pensou o quê? Acabou a água, não tem mais água, o menino está chorando de sede, o menino está com sede, o que eu vou fazer? Vou deixar o menino lá porque ele vai morrer. Ela pensou com o pensamento humano dela, ela começou a chorar, mas aparece um anjo. Deus mandou ali um anjo no deserto. E aí, o que aconteceu? Ele perguntou, o que aflige Agar? E não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Olha só, e Deus ali abriu os olhos de Agar e fez com que ela visse uma fonte, dali ela pôde tirar água, pôde sair dali com o menino, viveu numa parte ali do deserto. Deus deu suprimento para ela. No futuro, esse menino veio a se casar com uma mulher egípcia que a própria mãe dele foi no Egito buscar. E ali ele se tornou um flecheiro e foi pai de uma grande nação. Olha que história linda. Em meio às dificuldades, Deus socorreu, Deus amparou. E Deus não esqueceu Agar no deserto. Deus mandou o anjo quando ela estava para lá, sozinha, aflita, achando que o filho ia morrer. Deus viu a aflição dela e Deus ouviu o choro do menino. O choro do menino soou para o Senhor como se fosse um pedido de alguém aflito. Deus não abandonou Agar e o menino no deserto, porque Deus tinha promessa na vida deles. Deus tem promessa na sua vida também. Eu não sei qual a promessa que Deus tem na sua vida. Deus não vai te abandonar no deserto da vida. Sabe, muitos desertos são necessários a gente passar. A Agar, ela estava vivendo debaixo da sombra de Sara. E Deus queria fazer com que o menino Ismael, ele viesse a ser ter uma grande geração mesmo ali no deserto, que está lá até hoje, não é? Deus queria fazer com que ela saísse da sombra de Sara, sua senhora. E tem situações na nossa vida que Deus permite para nos forjar, para nos levar um tempo melhor na nossa vida, para nos tirar muitas das vezes da sombra de certas pessoas,
Porque às vezes a gente está na sombra de alguém, sabe? Às vezes são até pessoas muito queridas. Às vezes a gente fica assim pensando, não, para eu vencer na vida, eu tenho que estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem o poder. Eu dependo daquela pessoa. E Deus quer fazer com você, sabe o quê? Deus quer muitas das vezes te tirar da sombra de certas pessoas. E aí Ele permite você passar pelo deserto. Deus muitas das vezes Ele fecha portas na sua vida, mas é para te ensinar coisas, para que lá na frente você esteja preparado para lidar com situações maiores, para poder ter conquistas maiores na sua vida. Mas se, por exemplo, Agar, se ela continuasse lá junto de Sara, ela ia continuar sendo serva. Nunca ela ia ser livre. E ela, no momento em que Abraão despede Agar para o deserto, foi no sofrimento, foi no deserto, mas que ela alcançou a liberdade dela, que ela, imagino que ela sonhava. A liberdade que ela precisava para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dela e na vida do filho dela, para que ele fizesse parte ali da promessa. Deus consertou aquele jeitinho de Sara lá atrás. Deus vem na frente e conserta e faz com que Ismael, apesar de uma forma tão difícil, faz com que Ismael participe da promessa de Abraão, fazendo com que ele também se torne pai de uma grande nação. Olha, o que Deus quer falar para você hoje, sabe o quê? Ele não se esqueceu de Agar, não se esqueceu de Ismael lá no deserto. Providenciou água, providenciou tudo o que eles precisavam, não é? Mandou até buscar no Egito uma mulher para Ismael, para que a promessa se cumprisse e ele pudesse ser pai. Olha, Deus não se esqueceu de você. Deus está contemplando a sua dor. Deus contempla a sua sede, a sede da sua alma. Deus contempla a sua necessidade. E Ele também contempla o teu choro. Tem coisas que de repente você ora, não sei se você sabe falar com Deus, tem coisas que de repente você ora que... ou que você chora, que você não consegue nem traduzir a Deus em palavras, mas Deus ele olha para você e ele sabe o que você sente, ele sente com você, e você pensa que Deus está feliz com esse deserto que você está passando? Não está não, mas ele permitiu para te conduzir a um momento maior, a um nível mais elevado, para trazer uma libertação para a sua vida, para te colocar em liberdade. Portanto, se coloque na posição, mantenha-se firme, porque o Senhor tem o tempo certinho. Ele permitiu você entrar no deserto, ele tirou a Agar lá de dentro da casa lá, né, aparentemente com aquele conforto, apesar de ser uma escrava, daquele conforto ali da sombra, tinha água, tinha comida, tirou lá, botou no deserto. Mas foi do deserto para a liberdade, foi do deserto para a criação de uma grande nação. Então, é isso que Deus tem para fazer com a sua vida. Deus permitiu o deserto, mas Ele quer tirar você do deserto. Ele tem o tempo certinho no relógio dele marcado para te tirar do deserto. Portanto, ore, faça aí um propósito de oração, sabe? Eu não sei se você vai orar de madrugada, se você vai fazer um jejum, mas intensifique mais a sua fé, a sua oração diante do Senhor. Não esmoreça não, de repente você pensa, já orei tanto, Deus não respondeu. Continua orando, intensifica mais isso aí, mulher. Intensifica mais a oração aí, homem, que Deus tem resposta de oração para a sua vida. Vamos lá, se mantenha na posição, porque Deus ele não te esqueceu do deserto, e do deserto ele quer te tirar para um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo de manancial, um tempo de alegria, um tempo da presença dele e de você incentivar outras pessoas que você vai ver passando pelo deserto também. Eu quero orar por você. Deus Santo, Forte e Poderoso, louvado seja o teu nome. Deus, eu oro por essa vida que está aí. Pai, sustenta ela no deserto da vida, que o Senhor Deus guarde, guie, que ela se lembre que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor a ama e que o Senhor não esquece os teus no deserto. Sustenta essa pessoa, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. E se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é dia de salvação para a sua vida, porque Jesus te ama. Guarda você essa palavra no seu coração. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus.